Shalom, shalom! Muito bem-vindos a este canal. Se você já conhece, você já sabe que tem podcast, tem ao vivo, todos os dias tem devocional. E se você está chegando agora, eu convido você a se inscrever e também acionar o sininho e todas as notificações para você sempre receber um vídeo novo. O assunto de hoje é polêmico. Deus criou o mundo duas vezes? Há assuntos na Bíblia que nós precisamos pensar juntos, porque a resposta para vários mistérios cabe a Deus. Nós vemos agora tudo em parte, mas haverá um momento em que Deus falará tudo muito claramente conosco. O livro de Gênesis em hebraico é Bereshit. Bereshit é princípio. Quando eu falo de princípio, não é só porque é o primeiro livro da Bíblia, mas também porque aqui estão os grandes princípios da vida. Aqui nós podemos aprender sobre dízimo, sobre casamento, sobre todas as coisas, sobre a redenção, é o princípio de todas as coisas. E também o princípio da criação. É aqui que a nossa pergunta. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos ler juntos? Está escrito: no princípio, Bereshit, Deus criou os céus e a terra. Esta palavra, Deus, é Elohim. Elohim significa o Deus criativo, o Deus da criação, o Deus todo-poderoso que a partir do nada ele cria. Porque criar a partir de alguma coisa, Deus nos deu criatividade. Então, a partir da madeira eu posso fazer muitas coisas, a partir da pedra eu posso fazer muitas coisas, porque Deus nos presenteou com criatividade e talento. Mas eu estou falando do Deus da criação, o Deus criativo, o Deus que faz milagres criativos. Que tipo de milagre criativo? Quando Jesus curou paralítico, músculos novos precisaram ser criados. Quando ele curou cego, surdo, córnea, tímpano, seja o que tivesse de errado, Jesus recriou ou criou aquilo que faltava. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o poder. Mas aqui nós estamos falando que Deus criou o mundo. E quando nós falamos, aqui está escrito, Deus criou o mundo. Essa palavra criar em hebraico é bará. Bará é criar a partir do nada, exatamente o que eu estava falando para você. Porque o hebraico é uma língua muito rica, tem duas palavras para criar. Bará, que é a partir do... Quando eu crio alguma coisa a partir do nada, esse é só Deus. Ou assá, quando eu faço, quando eu realizo e eu crio a partir de algo. Então a pergunta é, Deus criou duas terras? Porque aqui Deus criou os céus e a terra, mas de repente no versículo 2, parece que teve um problema. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui nós temos duas formas de ver. Eu já disse para vocês, mistério, cabe a Deus dizer quem é que está certo. Porque tem pessoas que acreditam que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um intervalo. Outras, e eu já vou falar sobre esse intervalo, outras creem que falar que a terra estava sem forma e vazia é falar do que Deus é um momento antes da criação, como estava antes da criação. Se você me perguntar, você crê no quê? Eu, particularmente, eu creio nesse intervalo, porque isso explicaria muitas coisas que a ciência aprova e nós não temos resposta. Como negar a existência de dinossauros ou de civilizações tão milenares? Como? Então, nós podemos, assim, entender que o mundo foi criado, mas eu digo para você, eu não estou querendo te convencer de nada. Aqui eu estou falando de duas teorias. A teoria de que não, a Terra foi criada a partir do nada e de uma vez só. Agora, aqui eu estou falando de duas etapas. A Terra foi criada, algo tipo assim, algo deu errado e Deus resolveu recriar a Terra. Como assim? Isso é possível? Deus vai fazer isso depois da grande tribulação. Novos céus,
nova terra, não vai fazer. Deus acabou com o mundo da época de Noé e foi recriado. Deus acabou com Sodoma e Gomorra por causa do homem, o pecado do homem. E assim nós vemos também em Apocalipse, como eu já anunciei, em que o Senhor, no momento que Deus disse, olha, agora é novos céus, nova terra, não vai ter mais o mar. Ele fala ainda que não vai precisar mais de sol e de lua, porque o Cordeiro é a luz. Enfim, ele fala de uma nova criação. Então isso aqui não fica tão distante do que vai acontecer quando Deus diz, não, basta e eu vou criar tudo de novo. E aqui, quando eu falo de Bará, eu falo então de Elohim, mas eu quero ainda continuar sobre essa terra que fala que sem forma e vazia. Eu quero ler com vocês Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18, está escrito o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, e Ele estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Você viu? Então parece que Isaías, ele está tendo uma revelação, porque quando eu falo dos 5 primeiros livros, alguém precisou ter uma revelação. Deus falou com essa pessoa. Quem foi aqui em Gênesis? Com Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Mas quando a gente chega lá em Isaías, a gente vê que Deus fala com um outro profeta também sobre este momento da criação. E aqui ele fala também deste momento de caos. E quando eu falo de caos, eu estou falando, eu vou ler para você, como nós em hebraico, nós temos essa palavra. Então aqui está escrito que Deus, ele, olha aqui, a terra, diz que a terra, Gênesis 1, 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. Em hebraico, sem forma e vazia é Tohu Vavohu. Tohu Vavohu significa caos. Então quer dizer, então, que Isaías está falando do mesmo que aconteceu aqui em Gênesis? Parece. Então, sabe o que traz a ideia? De que algo que era bonito e perfeito foi tornado em caos. Mas eu tenho uma outra passagem para você em Jeremias 4, 23, aonde está escrito 4, 23. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Aqui em Jeremias pode ser interpretado tanto como este momento que foi escrito em Gênesis, o momento que foi escrito em Isaías, ou pode ser, como alguns teólogos dizem, de que Jeremias se refere a uma nova criação, como vai acontecer em Apocalipse. Mas eu estou mostrando tudo para vocês. É você parar, ler, pensar o que você realmente crê. O importante de tudo isso não é que eu te dê uma resposta final, mas você tem filhos, você tem jovens que vão perguntar para você, mas espera aí, nós podemos medir a idade, nós temos um método científico e os fósseis que são achados de dinossauros, nós vemos qual é a idade deles. Então, como isso explica se a Bíblia só relata de Adão e Eva, a criação e logo em seguida Adão e Eva, e isso só tem 6.000 anos? E nós precisamos ter alguma resposta. Claro que é um mistério, mas nós podemos dizer, olha, aqui existe essa possibilidade de um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Pode ter o intervalo quando os dinossauros, a era glacial e tudo isso aconteceu. Soberania de Deus. Tudo vai ser revelado para a gente lá no céu. Eu repito, como Paulo falou, agora a gente enxerga em parte, mas chegará um momento, como por um véu. Mas agora chegará um momento em que Deus vai explicar tudo para a gente. Eu só estou mostrando quais são as teorias e o que você pode, você mesmo, chegar à conclusão. A verdade saberemos na eternidade. E que Deus te abençoe, e eu espero que este vídeo tenha respondido ou te levado a pensar de alguma forma sobre este momento entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis
capítulo 1, versículo 2. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Deixa aí o seu like e também eu te encontro amanhã, 6 horas da manhã, no nosso devocional.